Meu primo se recusou a me ajudar quando estava doente porque tinha a sua própria vida, mas parei de pagar o aluguel dele e agora ele está em pânico. Eu tenho 28 anos e deixei que meu primo Eric, de 25 anos, vivesse comigo por 5 meses sem pedir que pagasse um centavo pelo aluguel ou pelos serviços. Sei que isso pode incomodar algumas pessoas, mas crescemos em um ambiente muito diferente. Viemos de uma cidade muito pequena perto de Omaha, onde ainda existe uma cultura comunitária. Até hospedamos vizinhos e conhecidos se visitarem a cidade. Sei que isso pode soar estranho para algumas pessoas, eu entendo. 5 meses atrás, Eric me ligou dizendo que estava se mudando para a cidade para iniciar sua carreira como fotógrafo. Ele havia acabado de sair da universidade, sem emprego e sem lugar onde morar. Tinha feito alguns trabalhos ocasionais na nossa cidade, mas isso não contava como experiência na área que ele queria seguir. Ele me pediu para deixá-lo ficar no meu apartamento até conseguir um emprego e se estabelecer. Aceitei com prazer e sem fazer mais perguntas, é assim que somos de onde viemos. Quando éramos crianças, eu sabia que ele era um garoto apaixonado e trabalhador. Depois de me mudar para cursar o ensino médio, não sabia como ele havia mudado durante a adolescência, embora mantivéssemos contato e conversássemos quando eu visitava a casa. Você realmente conhece alguém quando mora com ele. Eric chegou com 2 malas grandes cheias de câmeras e equipamentos. Fiquei impressionado por ele ter tanto equipamento para seguir sua própria carreira, já que parecia que ele estava preparado e ainda era o mesmo garoto responsável de sempre. Eu me certifiquei de que ele estivesse bem. Ele dormia no sofá, guardava suas coisas em um canto e sempre prometia, e isto é apenas temporário. Vou me mudar assim que conseguir um emprego. Não me importei porque estava namorando, mas morava sozinho e não tinha muitos amigos. Fiz faculdade e consegui meu primeiro emprego nesta cidade, que é diferente da cidade onde cresci. Ter Eric no apartamento parecia ter família por perto. Tínhamos muito o que colocar em dia. Passávamos as tardes e os fins de semana juntos, e ele me contava todas as fofocas dos parentes e vizinhos que eu havia perdido depois de me mudar. As pessoas de cidades pequenas entenderão isso. As semanas se passaram e, de alguma forma, ele se acostumou à cidade. Eu o considerava meu colega de quarto, embora eu pagasse a maioria das coisas, o aluguel, os serviços e até os mantimentos. Às vezes eu trazia comida para a viagem, às vezes ele pagava, mas não tinha muito dinheiro, então não era o habitual. Honestamente, era divertido morar com ele, assistir a jogos juntos, sair para o cinema e simplesmente ter alguém com quem passar os fins de semana e as férias. 1 mês passou, depois 2, depois 3. Ele conseguiu alguns trabalhos ocasionais aqui e ali, mas nada concreto para chamar de carreira. Um dia, ele veio até mim e disse que estava perto de conseguir uma grande oportunidade, mas precisava de um portfólio. Não tinha dinheiro para alugar os acessórios necessários para uma sessão de fotos do portfólio, então me pediu dinheiro. Tirei $500 do meu bolso para ajudá-lo a lançar sua carreira. Mesmo depois disso, quando sua carreira não decolou e ele começou a ficar ansioso com o futuro, eu o ajudei a conseguir um trabalho de meio período em uma cafeteria local através de um dos meus conhecidos. Eric durou 2 semanas antes de pedir demissão, dizendo: "Eu não posso servir café pelo resto da minha vida. Tenho coisas maiores pela frente." Achei estranho, porque entendo que ele queria focar em algo específico e não desperdiçar sua energia em outras coisas, mas um trabalho é um trabalho. Eu não desisti dele e continuei apoiando-o em tudo o que pude. Eu tinha um trabalho estável e uma boa renda, e queria o mesmo para Eric. Então fiz tudo o que pude para ajudá-lo. Quando ele precisou de dinheiro para comprar uma nova ferramenta, eu o ajudei. Quando pediu ajuda para configurar um canal no YouTube e uma página no Instagram, passei horas escrevendo descrições e legendas. Fiz isso sem esperar nada em troca. Normalmente, recebiam "obrigado" com um grande sorriso, e isso era suficiente para mim. Tudo o que eu queria era que sua carreira eventualmente decolasse. Não vou mentir, gosto de ver outras pessoas prosperarem. Passávamos tempo juntos no início, mas depois Eric deixou de fazer isso, dizendo que não queria ser um estorvo. Depois que a colega de quarto de Lisa, minha namorada, se mudou, começamos a passar mais tempo na casa dela, porque tínhamos mais privacidade lá. Nos últimos meses, praticamente moro na casa dela. Ainda não me mudei completamente do meu apartamento, ainda tenho coisas lá, coisas que não uso regularmente. Às vezes, passo por lá no caminho do trabalho para casa e passo um tempo com Eric. Mas isso tem sido raro ultimamente. Notei que Eric tinha ocupado meu quarto. Não fiz um escândalo porque mal vivo lá, mas ainda pago o aluguel. A razão pela qual não me mudei completamente com minha namorada é porque ainda não discutimos nosso futuro.
Não sabemos para onde nossa relação está indo. Estamos juntos há pouco tempo e sentimos que é cedo demais para abordar esse assunto. É por isso que não quero deixar meu apartamento, quero ter um lugar próprio para onde ir caso as coisas se compliquem entre nós. O problema é que, ultimamente, percebi que Eric não tem nenhuma gratidão por mim ou pelo apartamento. Toda vez que ligo para ele, ele inventa uma desculpa para me evitar ou mente, dizendo que está ocupado, quando claramente não está. O mais irritante é que ele faz comentários passivo-agressivos, como não hesite em me chamar se precisar de ajuda, seguido de uma grande gargalhada, como se fosse uma piada. Um fim de semana, Eric, Lisa e eu planejamos uma noite de boliche. No caminho de volta para casa, um pneu furou. Pedi a Eric que viesse nos buscar e nos levasse para casa. Ele ficou muito irritado por ter que nos levar ao apartamento de Lisa. Ele me disse, da próxima vez, talvez verifique os seus pneus antes de causar um problema e me chamar. E por que vocês não pediram um Uber? Terei que dirigir 15 quilômetros só por isso. Depois, em outra ocasião, Lisa e eu fomos às compras e acabamos comprando uma cadeira. A entrega demoraria 2 dias e era muito cara. Liguei para Eric para perguntar o que ele estava fazendo. Ele disse que estava no apartamento sem fazer nada. Pedi se ele poderia me ajudar a transportar a cadeira. Ele reclamou, acabei de fazer dia de perna ontem. Meus quadríceps estão doendo. Não pode pedir ajuda a outra pessoa? Ou talvez pagar pela entrega? Depois de muitas queixas, ele apareceu, mas agiu como se estivesse me fazendo um enorme favor. O ponto de ruptura chegou há 2 semanas, quando fiquei gripado. A gripe me pegou forte, em febre, calafrios, nariz congestionado. Lisa estava trabalhando e teria que ficar até tarde. Eu fiquei sem sopa e sem pomada e não podia esperar até que ela chegasse. Liguei para Eric e pedi que me trouxesse algo quente e remédios. Eu sabia que ele estava em casa porque minutos antes ele estava ao vivo no Instagram. Para minha surpresa, ele começou a reclamar, estou muito ocupado, não dá. Mas mantive a calma e disse, estou doente, você não pode arranjar um tempo para o seu primo? Só pedi que me trouxesse alguns remédios e sopa quente. O que tem de complicado nisso? Ele praticamente gritou comigo, e não sou seu enfermeiro. Por que você não liga para Lisa? Não é ela que deveria cuidar de você? Respondi, e não estou pedindo que você seja meu enfermeiro. Só pedi um pouco de remédio. Mas tudo bem, se você não quer ajudar. Em vez de se sentir culpado pela atitude, ele respondeu, sim, você deveria aprender a lidar com seus próprios problemas. Eu tenho minha própria vida para cuidar, não posso ficar te salvando o tempo todo. As palavras dele me tiraram do sério, mas eu não estava em condições de discutir. Então desliguei, saí e resolvi tudo sozinho, naquele estado. Quando Lisa chegou em casa, contei o que havia acontecido. Ela ficou furiosa. Me disse, e isso é unilateral. Você tem ajudado ele a tempo. Você percebe tudo o que fez por ele? Não é você que ainda está pagando o aluguel do apartamento onde ele está descansando? Não percebe que ele está se aproveitando enquanto você basicamente vive aqui comigo? Ela me aconselhou a pegar minhas coisas restantes do apartamento e me mudar com ela. No começo, hesitei, pelas razões que mencionei antes. Parecia cedo demais para pensar em algo a longo prazo. Disse a Lisa que Eric não poderia pagar o aluguel se eu me mudasse. Ela respondeu, esse é o problema dele. Coloque o contrato no nome dele e diga ao proprietário que Eric será o responsável pelo aluguel agora. Deixe que eles resolvam como puderem. Fazia sentido, mas eu não sabia qual era a melhor opção, em me mudar com Lisa e deixar o apartamento para Eric ou simplesmente pedir a Eric que saísse e recuperar o meu apartamento. Sei que pareço alguém que não está pronto para morar com Lisa, e por isso estou hesitando em dar qualquer passo. Vocês têm uma solução melhor? Atualização 1. Os comentários foram muito engraçados. Sim, eu estava preso em um beco sem saída, cansado de sustentar Eric, sem querer me comprometer a viver exclusivamente com Lisa e também sem querer abrir mão do meu lugar. Eu queria jogar muito pelo seguro. Como alguém comentou, você não pode comer o bolo e tê-lo ao mesmo tempo. Então comecei a resolver a situação passo a passo, em vez de evitá-la. Primeiro, confrontei Eric sobre isso. Liguei e disse que me machucava a forma como ele agia sempre que eu pedia ajuda. Ele se defendeu e começou a listar todas as vezes que ele me resgatou. Além das que mencionei anteriormente, ele me lembrou da vez em que comprei uma mesa de jantar para o meu apartamento e ele me ajudou a carregá-la.
Também mencionou quando esqueci um pendrive importante em casa e ele o trouxe até meu trabalho. Eu não podia acreditar que ele estava mantendo uma lista de todas essas coisas. Ele disse que se sentia incomodado por ter que me ajudar sempre e que eu estava usando, ligando para ele para qualquer coisa. Por isso ele vinha evitando minhas chamadas e mensagens. Respondi, se você está contando cada coisinha, então eu também fiz muito por você. Lembrei-o da vez em que ele deslocou o braço e teve que usar uma tipóia. Eu trabalhei de casa e cuidei dele por 2 semanas. Levei-o às consultas médicas e o ajudei com as tarefas diárias. Também lembrei que permiti que ele vivesse no meu apartamento sem cobrar aluguel, paguei pelo portfólio dele e o ajudei a conseguir empregos. Mas, para ele, isso não valia nada, dizendo, e não haja como se eu te devesse algo por isso. Você que ofereceu, lembra? Respondi, e eu não ofereci, você pediu ajuda e eu aceitei ajudar. É bem diferente. Perdi a paciência. Foi muito descarado e egoísta da parte dele dizer isso. Ele respondeu de forma ríspida, sim, você ofereceu. Cresça logo. E desligou. Isso me deixou ainda mais irritado. Naquela mesma tarde, fui ao apartamento e comecei a empacotar minhas coisas. Quando entrei, Eric reclamou, mal levantando os olhos do telefone, e disse, agora o que é? Sem dizer uma palavra, peguei caixas e comecei a empacotar. Ele largou o telefone, debochou, dizendo que eu estava sendo dramático, e foi rapidamente para o quarto, que, por sinal, era meu. Ainda tinha minhas coisas naquele quarto. Em vez de bater na porta, liguei para o meu locador e coloquei no viva voz. Disse a ele que estava desocupando o apartamento e que já havia enviado a notificação oficial com 1 mês de antecedência por e-mail. A partir daquele momento, ele estava livre para fazer outro contrato com Eric ou fazer o que achasse melhor. Ao ouvir isso, Eric saiu do quarto, talvez percebendo que estava em apuros. Ele não parava de me perguntar se eu estava falando sério. Respondi, sim, cada palavra. Entrei no quarto, tirei fotos dos meus móveis e os coloquei à venda. O tom dele mudou rapidamente e ele me pediu um pouco de tempo para organizar a vida. Respondi, você teve todo o tempo do mundo. A partir de agora, você está por conta própria. Estou cansado de pagar o aluguel de um lugar onde nem moro mais. O locador entraria em contato com Eric para acertar o processo, e os móveis seriam retirados em alguns dias. Em vez de assumir a responsabilidade por tudo o que estava acontecendo, Eric tentou virar o jogo, dizendo que eu estava levando as coisas longe demais. O tom dele era ridiculamente irritante, especialmente quando tentou me dissuadir, dizendo, não faça isso, por favor. E se as coisas não funcionarem com Lisa? Você vai precisar desse lugar para se refugiar. Eu explodi e disse, vou arriscar. Sei como lidar com os meus problemas, ao contrário de você, que só gosta de jogar os seus problemas nos outros. Ele ficou em silêncio e me seguiu enquanto eu empacotava minhas coisas. Depois de muita contemplação, ele disse, e não percebi que isso te magoava tanto. Desculpe, vamos voltar ao que era antes. Por favor. Respondi, e não importa mais. Esse barco já partiu. Você não pode tratar as pessoas como lixo e esperar que elas te ajudem quando precisar. Ele fez cara de preocupação e disse, você sabe que eu não posso pagar o aluguel sozinho. Preciso de ajuda para continuar vivendo aqui. O dinheiro que ganho com meus trabalhos mal cobre os serviços e a comida. Desde que você começou a viver com ela, eu estou administrando tudo sozinho. Respondi, ótimo. Agora você terá que lidar com tudo sozinho. Não é mais meu problema. Lembra quando disse que não podia me ajudar para sempre? Obrigado por me lembrar que eu também não posso te ajudar para sempre. Ele quis se retratar das palavras dele, mas não havia nada que pudesse mudar minha decisão. Simplesmente fiquei lá em silêncio. Já havia agendado um serviço de mudança para levar minhas coisas. Enquanto esperava que chegassem, comecei a carregar alguns dos itens mais leves para baixo. Eric se ofereceu para ajudar, mas recusei. Não queria aumentar a conta de favores dele, entre aspas. Ele continuou pedindo desculpas enquanto eu descia com a última caixa, mas o ignorei. Também me enviou uma mensagem longa, se desculpando e agradecendo por tudo. Tentou me manipular emocionalmente, dizendo que me via como um modelo a seguir e outras coisas melosas assim. Eu o ignorei. Cansei de cair nesse tipo de coisa. Dei um salto de fé e me mudei. Não importa o que aconteça no futuro, estou pronto para enfrentá-lo com força e determinação. Atualização 2.
Passaram-se apenas 5 meses desde que me mudei, e as coisas já estão indo mal para Eric. 2 semanas atrás, ele me ligou dizendo que o locador estava sendo um problema e estava atrás dele por causa do aluguel. Respondi, e não é culpa do locador. É a sua. A razão pela qual ele está te cobrando é porque você está atrasado com o aluguel. Ele insistiu que eu falasse com o locador e pedisse mais tempo para ele. Respondi, e isso não é mais problema meu. Esse apartamento é seu agora. Você tem um contrato novo com ele. Lide com as consequências das suas ações. Alguns dias depois, ele apareceu na nossa casa pedindo ajuda. O locador o havia despejado. Perguntei, o que eu posso fazer a respeito? Ele estava desesperado, dizendo que o locador o deixou sem casa apenas por 2 meses de atraso no aluguel. Para justificar, disse que havia pago 3 meses pontualmente e que o locador deveria confiar nele e dar mais tempo para quitar a dívida. Perguntei, por que você está aqui? Ele respondeu que não tinha dinheiro para sair daquela situação. O engraçado é que ele queria que eu me preocupasse com ele. Disse, como você pode ser tão indiferente, sabendo que estou sem casa e na rua? Ri dele e respondi, por que eu deveria me importar? Você teve 5 meses para organizar a sua vida, mas não levou a sério. Agora quer que eu te ajude de novo? Ele pediu que eu falasse com o locador e tentasse ganhar uma semana de tempo. Respondi, não vou fazer isso. Não tenho tempo para as suas besteiras. Depois, ele me implorou que eu ajudasse a recuperar sua câmera e seu laptop, pois tinha uma entrevista no dia seguinte e havia penhorado algumas coisas. Ele tinha muitas esperanças na entrevista e parecia muito desesperado. Prometeu que pagaria o aluguel assim que recebesse o primeiro salário. Recusei-me envolver no problema. Mesmo assim, depois que saí, liguei para o administrador do prédio para entender a situação. Ele me contou uma história completamente diferente e, aparentemente, Eric organizava festas no apartamento depois que saí. A música alta incomodava os vizinhos e muitos apresentaram reclamações. Eric recebeu várias advertências, mas continuou com as festas. Além disso, estava atrasado no aluguel. Quem toleraria um inquilino assim? Alguns dias depois, Eric me ligou novamente dizendo, você realmente não se importa com nada do que acontece comigo, não é? Literalmente estou dormindo no metrô com este frio congelante. Toda noite sinto que não vou sobreviver até de manhã. Estou vivendo na rua com moradores de rua. Você sabe o quão perigoso isso é? Até tentaram me roubar outro dia, mas me defendi. Você está só esperando que algo ruim aconteça comigo. É assim que vingativo você é? Eu gritei com ele, você não é um bebê. Precisa aprender a resolver sua vida. Já te segurei pela mão por tempo demais, e agora me arrependo. É hora de eu parar de ser bonzinho com você e seguir em frente com a minha vida. Ele respondeu com um comentário sarcástico, é isso que você faz com a família? Respondi, eu ajudo a família, mas também espero que a família esteja lá para mim quando eu preciso. E foi exatamente essa pergunta que me fiz quando você se recusou a me ajudar quando eu estava doente. Então suponho que não somos família, afinal. Às vezes, é preciso podar os galhos ruins. Ele desligou sem dizer mais nada. Depois, ele entrou em contato com Liz e pediu se poderia ficar conosco por uma semana, até juntar dinheiro para pagar o aluguel. Lisa foi direta e disse que não queria comprometer a nossa privacidade. Fiquei feliz que ela o rejeitou, porque foi assim que tudo começou comigo e ele veio pedindo um espaço por um mês, o que acabou se transformando em meses de abuso de confiança. Não queria cair nessa armadilha novamente. Uma semana atrás, ele apareceu no meu apartamento, furioso. Pelo visto, o locador havia confiscado algumas ferramentas de trabalho dele, colocou o resto de suas roupas e sapatos em uma caixa e os jogou no porão. O apartamento já havia sido alugado para outra pessoa. O administrador do prédio deu a Eric 2 dias para recuperar suas coisas, ou seriam vendidas para cobrir o aluguel atrasado. Eric precisava aprender a lição, e a única forma de ele fazer isso era enfrentando as consequências por si mesmo. Eu disse, lamento ouvir isso, mas realmente não posso te ajudar. Ele estava com lágrimas nos olhos. Eu podia sentir a dor dele, porque sei o quanto a câmera significava para ele. Ele a limpava 2 vezes ao dia. Sei o quão terrível ele devia estar se sentindo ao se separar dela. A câmera e o laptop eram o mundo dele. Mas eu já estava cansado de ajudá-lo. Ele foi embora com uma expressão de decepção, mas também deixou claro que aquilo era o fim do nosso vínculo, o que, para mim, estava tudo bem.
Porque o vínculo era eu ajudando e ele reclamando sempre que precisava de mim. Não era um vínculo que eu gostaria de manter. Quero dizer, crescemos como irmãos, e eu o tratei como meu irmão mais novo. Mas não posso deixá-lo me pisar para sempre. Em algum momento, algo precisava ser feito, e esse momento foi agora. No dia seguinte, meu pai me ligou e perguntou sobre toda a situação. Pelo visto, Eric havia pedido ajuda ao pai dele, meu tio, e contou que eu me recusei a ajudá-lo, mesmo após várias tentativas. Isso deixou meu tio irritado. Meu pai me conhece bem e se recusou a acreditar na história sem ouvir os dois lados, então ele me ligou. Contei toda a situação do meu ponto de vista. Meu pai me disse que fiz bem em me defender. Meu tio acabou ajudando Eric a sair do aperto e conseguiu recuperar sua câmera e laptop. No entanto, o locador não queria aceitá-lo de volta, e Eric já não tinha condições de pagar aquele lugar. A última coisa que soube é que ele estava dormindo no sofá de um amigo e havia conseguido um trabalho como assistente de um fotógrafo local de casamentos. Sinto-me bem por ele e por mim. Aprendi que ajudar alguém não significa permitir que se aproveitem de você, e que eu deveria ter parado com isso muito antes. Atualização 3. Como recebi tantas perguntas sobre meu primo e parece que vocês estão interessados no que aconteceu com ele nesses meses, achei divertido passar esta tarde de domingo escrevendo isto. Também perguntaram sobre mim, sobre como é minha convivência com minha namorada Lisa. Bem, tem sido melhor do que eu esperava, e devo dizer que fui um tolo por não ter me mudado com ela antes. Há tantas coisas que preciso mudar, mas como comecei a terapia, provavelmente tratarei dessas coisas e de outras tantas, como o fato de ter deixado meu primo abusar da minha confiança por tanto tempo. E antes que perguntem, sim, com Lisa, dividimos os gastos. Pago metade do aluguel e também outros custos da convivência. Não vou me transformar no meu primo. Pelo menos acho que estou melhorando. Outro primo, embora do outro lado da família, pediu para ficar no apartamento onde vivo com Lisa por algumas semanas, e eu disse não. Não sei se esse primo acabaria sendo igual ao anterior, mas não quero arriscar passar por isso de novo, além dos problemas que isso causaria na minha relação com Lisa. Agora, sobre o primo que todos conhecem, sei que ele está descarregando e carregando caminhões em um depósito. Esse é o trabalho dele no momento. Na minha última atualização, ele estava ajudando um fotógrafo de casamentos, mas isso não deu certo. Basicamente, ele se recusava a contribuir com o trabalho e bebia durante os casamentos. E o que ele fez quando foi demitido? Correu para chorar para o meu tio, dizendo que haviam arruinado sua vida, carreira e sonho por apenas beber algumas taças no trabalho. Nunca vi um fotógrafo em um casamento se comportar como um convidado, a menos que seja parte dos convidados e tire fotos por conta própria. Se estão te pagando, você deve ser profissional. Meu tio contou isso para o meu pai me contou, e agora estou contando a vocês. As fofocas voam rápido na família. Outra coisa que aconteceu é que meu primo, frustrado, vendeu todo o equipamento dele, ou pelo menos o que ainda possuía, e conseguiu um emprego. Ele tem pulado de trabalho em trabalho, mas, pelo que sei, o depósito é onde ele mais tempo durou. Algumas pessoas da família acham que ele vendeu tudo porque não tinha onde morar e precisava do dinheiro. Afinal, dizem que o amigo que emprestou o sofá para ele também se cansou dele. O mais surreal é que, durante um tempo, meu primo esteve namorando uma garota. Não sei por quanto tempo, mas tudo terminou por causa de problemas de moradia. Ele queria se mudar para a casa dela. Não sei se ela sabia o que aconteceu comigo ou com um amigo dele, ou se simplesmente viu os sinais de alerta que eu ignorei. Mas ela disse que não estava preparada para que ele se mudasse com ela. No final, ele rompeu com ela e justificou para a família dizendo: as mulheres hoje em dia não estão preparadas para o compromisso. Para meu primo, ele é um bom partido, mas não há mulheres dispostas a dar o próximo passo e se estabelecerem. Vi meu primo recentemente em uma reunião de família na nossa cidade natal. Não trocamos palavras além de um olá cordial, e não acho que precise de mais do que isso. Obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Enquanto isso, clica em um desses vídeos que separei para você.